E hoje, né, em mais um vídeo aqui no canal do PetQ, eu resolvi trazer uma curiosidade, que é a produção dos lápis de cor. Então, né, o lápis de cor ele é um dos itens de desenho, de materiais de desenho que a gente mais tem contato. Isso começa desde pequena, né, principalmente pela escola, mas se a gente escolhe algum hobby mais artístico ou uma profissão mais voltada para essa área, como arquitetura, por exemplo, a gente continua utilizando esse produto até adulto, né? Então, basicamente, todo mundo em alguma fase da vida já usou, já emprestou, já pediu emprestado, já perdeu, já quebrou, entre outras tantas coisas. E já se perguntou, provavelmente, como é que é, então, produzido o lápis. Principalmente se tu gosta um pouquinho dessa área, eu tenho certeza que tu já se perguntou isso. E é por isso que eu tô aqui hoje, para tentar matar um pouquinho dessa curiosidade e explicar como é que é a produção dos lápis de cor. Então, né, as etapas de produção, eu escolhi a empresa Faber-Castell, porque ela é uma das empresas mais famosas desse ramo aqui no nosso país, né? E dentro dessa companhia, a produção dos lápis é dividida em 3 etapas, basicamente. A primeira, então, é a mina, que é o recheio do lápis. Essa mina colorida, ela é feita por meio de uma mistura de ceras especiais, pigmentos que dão cor, água e caulin. O que é o caulin? O caulin é um minério extraído que depois ele vai ser moído na cor branca e com aparência e textura de uma farinha de trigo, depois que ele é moído. Basicamente, ele é uma argila branca que, quando vai misturado com os pigmentos, fica colorido. E resulta, então, né, nessa massa colorida que vai ter alguma das 48 cores que a Faber-Castell produz nos lápis de cor. Uma outra curiosidade é que a empresa ela tem uma caixa com 120 cores, porém esse produto é todo importado. Então, né, basicamente a mina ela é formada por esses 3 ingredientes, que é o caulin, essa argila branca, a água e os pigmentos que são responsáveis então por dar cor à mina, né, e aos nossos lápis. Essa massa colorida, então, ela segue por uma prensa que dará a ela um formato de espaguete, muito semelhante ao macarrão, de uma cor e um diâmetro pré-definidos. Tá? Nesse estágio, a mina é então bem maleável e quebra muito fácil, mas ela já tem um cheiro característico do lápis. Então, né, esses espaguetes, eles são cuidadosamente separados por cor em recipientes de tamanho padrão até seguirem para a próxima etapa. Essa etapa de separação ela é feita com muito cuidado, porque, como eu disse, né, a mina ainda está bem maleável e quebra muito fácil. Então, a gente tem que cuidar para não ter nenhum prejuízo à qualidade do produto. Por fim, né, a água, então, ela é retirada, o excesso de água da mina é retirado numa etapa de secagem. Esse processo de secagem combina giro e alta temperatura por algumas horas também já tabeladas. E é aqui que a mina ela vai sair pronta para o uso, tá? Com a resistência e os traços adequados que precisa para o lápis ficar bom e a gente conseguir utilizar da melhor maneira possível. Então, né, a nossa massa, formada pelo caulin, pela água e pelos pigmentos, vira esse espaguete, né, bem maleável, que vai ser seco nessa máquina para retirar todo o excesso de água e criar a resistência necessária nessa mina. Depois dessa etapa, ela então chega numa segunda etapa, que é chamada de intermediário, que é em si a montagem desses lápis. Esses lápis na companhia são chamados de ecolápis porque traz cuidados ambientais em toda a cadeia de produção. Tá? Primeiro, a madeira usada ela é 100% reflorestada, ela já vem cortada na espessura e formato certo da fábrica de pinos que a Faber-Castell possui desde 1989 na cidade de Prata, em Minas Gerais. Tá? De acordo com a empresa, esse projeto florestal, né, dessa fábrica de pinos e de madeira reflorestada é referência mundial no setor
e leva a empresa a absorver mais dióxido de carbono do que produz. Ou seja, a produção dos lápis de cor pela Faber-Castell é relativamente bem ecológica. Então, 10 serras instaladas dentro de uma grande máquina industrial, que está representada aqui na imagem, ela é responsável por todo o processo de montagem. Cortam 10 linhas com espaços de meio centímetro entre elas em cada uma das tábuas, ou seja, cada tábua produz 10 lápis por vez. Esses cortes eles são feitos com velocidade e uma precisão altíssima. E um sensor controla a qualidade desse produto e, claro, os que estão fora do padrão ou acontecer alguma coisa são tirados de linha. E, novamente, para deixar o processo mais ecológico ainda, todas as sobras de madeira e descarte são usados para alimentar a caldeira da fábrica e gerar energia para ela. Antes do corte, uma boa quantidade de cola é passada nas tábuas, como aqui na imagem, e mais uma mão de cola vai ser dada depois que as 10 linhas forem encerradas nessa madeira. O objetivo é garantir que as minas fiquem bem firmes quando elas forem colocadas nessa madeira. Enquanto essa cola é passada e esse corte é feito, as caixas com as minas de diversas cores aguardam a hora delas que vão ser utilizadas na montagem. Além deles produzirem apenas 10 lápis em cada madeira, a fábrica só produz uma cor de lápis por vez. E aí isso depende da demanda e do planejamento da empresa, obviamente. Então, as minas, depois que é passada a cola, elas são colocadas na máquina, que por meio de um rolo industrial, encaixa elas nos vãos que foram anteriormente cortados. Outra madeira, então, é colocada por cima. Essa outra madeira tem exatamente o mesmo formato, tudo igual, formando assim uma espécie de sanduíche de tábuas e recheio que é a mina. Depois, esse sanduíche vai passar por uma prensa, onde ele vai ser fechado para garantir que a mina fique bem presa ali no meio, garantindo a qualidade do produto. E aí, por fim, depois de prensado, essas madeiras vão descer por uma rampa com uma velocidade lenta, sim, razoavelmente lenta. Essas tábuas recheadas, então, seguem para receber o corte final, que fará com que cada uma delas se transforme, então, em 10 lápis, como eu comentei. Aqui é as madeiras sendo transportadas. A Faber-Castell ela produz 3 formatos, o circular, que é o mais comum, o triangular, que é indicado principalmente para crianças, e o sextavado, que é um lápis mais profissional. Assim como com as cores, a máquina faz cada tipo de produto por vez. Ou seja, ela vai produzir todos os circulares primeiro, todos os sextavados e os triangulares por final, ou vice-versa. Já separados, esses lápis então seguem para uma outra esteira para receber o acabamento e ponta. Aqui estão todas as varetinhas já cortadas e separadas. Essas varetinhas são chamadas de lápis crus. Eles são então agrupados, como aqui na imagem, em caixas à espera da próxima fase do processo. Eles estão prontos para o uso, com exceção da parte externa, já que não é possível saber qual a cor que eles são, mas basicamente eles estão prontos. Por fim, então, vem a etapa de acabamento. Nessa etapa, aqueles lápis crus que estão esperando ganharão uma tinta por fora e a marca da empresa, além de serem testados e apontados. Uma curiosidade é que as paredes da fábrica, da Faber-Castell, elas têm as cores que os lápis de colorir. Então, cada parede tem uma das 48 cores que a Faber-Castell produz. Por fim, nessa etapa de acabamento, aqueles lápis crus, eles recebem a primeira mão de tinta e deslizam para uma esteira que conta com ventiladores de ar quente para ajudar no processo de secagem. Uma segunda mão de tinta é dada logo em seguida, ou seja, ele é
pintado e seco quase que automaticamente. Se for necessário, todo esse processo se repete de forma manual, né? Todas essas varetinhas de lápis cru são colocados novamente, manualmente na esteira, e eles vão ser pintados, se for necessário apenas, conforme aqui na imagem. Devidamente pintados, então, eles seguem para uma etapa que eles vão receber uma mão de um verniz atóxico. Após isso, o logo da Faber-Castell é prensado em cada um dos lápis. Novamente, né, uma curiosidade é que a maioria das vezes os lápis coloridos recebem uma marca dourada e os de grafite uma marca prateada. Depois de apontados por uma máquina, eles seguem para uma esteira em velocidade muito baixa para poder passar por uma vistoria feita a olho nu por um funcionário do controle de qualidade da companhia. Por fim, né, os blocos de lápis da mesma cor são colocados em um grande compartimento para uma máquina separar um de cada para serem alinhados e empurrados para a caixa. Né? Pronta, essas caixas de lápis de cor seguem então para distribuição e venda no Brasil e em mais de 70 países que são atendidos pela Faber-Castell. Por fim, né, é sim possível então fabricar um lápis em diferentes grossuras, texturas, espessuras, tons, para que a gente consiga dar vida a qualquer desenho do jeito que a gente imaginou. Né? Então, fica aqui meu muito obrigada e qualquer dúvida ou comentário, vocês podem entrar em contato com a gente por todas as nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima! Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá!